Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 30 de dezembro, estamos aí às vésperas de um ano novo e eu quero te convidar a iluminar esse penúltimo dia do ano com a Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos que regressar à cena do Evangelho de ontem, quando Maria e José estão apresentando o menino Jesus no templo em Jerusalém e se encontram com Simeão, que dá graças a Deus por ter visto o Salvador. Ali, pelo templo, também estava Ana, uma profetisa, como nos diz o Evangelho, já com seus 84 anos. E aqui eu quero chamar a atenção para algo. Não era comum que as pessoas vivessem tantos anos naquele tempo, mas Ana, pela graça de Deus e pelo seu serviço dedicado ao templo e à casa do Senhor, Ana foi brindada com Deus, com uma vida longa, para poder ver o dia do Senhor. E ela viu o próprio Salvador. Era viúva, podia ter se entristecido com a sua viuvez, ter feito disso uma ocasião de revolta contra Deus, porque nós sabemos que uma viúva sem filhos em Israel, ela estava relegada ao esquecimento. A lei de Moisés, a lei dos homens, previa isso. Uma mulher que não tivesse quem lhe garantisse o sustento, caía nas ruas. Morreria de fome, morreria na indigência. Mas Ana era fiel a Deus. E Deus não permitiria jamais que uma amada sua ficasse na miséria. E, sobretudo, alguém que o servia de todo o coração. Então, Ana é para nós, hoje, nesse dia, um exemplo de que a fidelidade a Deus, a sua palavra, ao seu chamado, ela, inclusive, faz com que nós tenhamos uma vida longa, uma vida saudável e abençoada por Deus. A longevidade dos homens e mulheres, dos cristãos, depende da sua fidelidade ao Senhor. E vejam que bonito, Ana começa a falar de Jesus para todos. Ela vê o Senhor e começa a falar dele. Quantas vezes nós, que não temos a idade e a sabedoria de Ana, nos calamos diante das oportunidades que temos e que Deus coloca diante dos nossos olhos, nos calamos e não anunciamos os valores que para nós são caros e eternos. Não anunciamos Jesus, não falamos da nossa fé, ou às vezes damos até contra-testemunho acerca da nossa fé. Ora, as palavras convencem, mas nós sabemos que o testemunho arrasta multidões. Ana, certamente, que não teve filhos biológicos, no dia em que partiu do mundo, foi reverenciada por uma multidão de pessoas, por causa da sua fidelidade, porque sempre falou, porque sempre expôs o que Deus falava ao íntimo do seu coração. Maria e José ficaram admirados com todas as coisas que se diziam do menino. Eles sabiam quem era o menino. Mas o que eles não sabiam é que tantos homens e mulheres já haviam sido preparados pelo Espírito do Senhor para reconhecer o menino que era Deus e homem, o Salvador da humanidade. Diz o Evangelho que, depois de terem cumprido todos os preceitos, eles retornam para Nazaré. Nazaré, aquela cidadezinha pequena, escondida entre as montanhas da Galileia. Lá em Nazaré, uma vila no tempo de Jesus, com 500 habitantes, lá Jesus cresceu, num ambiente simples, num ambiente interiorano, num ambiente de respeito, de fé, de piedade, de devoção. Tinha os seus amigos, brincava com eles. Estava ali Jesus, crescendo em idade e graça.
Esse era um menino Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o seriado The Chosen, Os Escolhidos. Se não tiveram, eu os convido a assisti-lo. E por quê? Porque nesse seriado nós temos, pela primeira vez na história, a meu ver, o Jesus retratado por uma série de televisão ou um filme mais humano que eu já consegui ver. Os pequenos gestos, as pequenas atitudes, as delicadezas de Jesus ali representado por aquele ator são impressionantes na sua humanidade. E eu não consigo entender Jesus agindo de outro modo. Era homem como nós. Era um homem como nós. Deus e homem, mas que tinha as nossas atitudes, gestos de delicadeza, gestos de proximidade, chorava, abraçava os seus amigos, dançava, tomava vinho com eles, celebrava, entristecia-se com aqueles que estavam tristes. Nós também fazemos isso. E, portanto, Deus, quando desceu à terra, assumiu verdadeiramente, em toda a sua dimensão, a nossa humanidade. Então, hoje, eu quero te convidar, como Ana, a contemplar a humanidade do Divino Salvador Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.